Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título O que pode prejudicar os relacionamentos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será relacionamentos saudáveis e afetividade. Em segundo lugar, vamos falar sobre relacionamentos doentios e o C. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre bons relacionamentos são construídos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, relacionamentos saudáveis e a afetividade. Definição de cultura. Cultura é um conjunto de comportamentos e ideias características de uma sociedade que são transmitidas de uma geração a outra e que resulta na socialização e aculturação no decorrer da história de vida de um indivíduo ou de um grupo social, manifestada pelos dotes musicais, pelas artes, pelos rituais religiosos, pela língua falada e escrita, pelos mitos, pelos hábitos alimentares, pelas danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social, etc. A perigosa influência cultural na construção dos relacionamentos. Construir relacionamentos saudáveis se constitui em nossa era um grande desafio, pois vivemos em meio a uma geração perversa, onde predomina o egocentrismo, suportado por valores intrínsecos, pujantes no materialismo, no relativismo e no secularismo. O ser humano, nos dias de hoje, cresce a partir do berço até a fase adulta, segundo uma cultura inerente à sociedade a qual ele está inserido, conforme uma orientação de educação secular, onde se presume ser esta formação suficiente para o pleno desenvolvimento moral, social, psicológico e intelectual do indivíduo. Ocorre que os valores humanísticos de competitividade, centralidade no eu e a indução ao consumismo proliferam abundantemente na formação do homem, nos bancos escolares e também na cultura social. Isto em detrimento aos valores absolutos de Deus, impedindo que, na atualidade, a frutificação, a multiplicação e a mantença dos relacionamentos saudáveis sejam uma condição permanente nas relações sociais e pessoais dos indivíduos. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24, sobre esta influência cultural na construção dos comportamentos e dos relacionamentos de uma sociedade. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Portanto, aqui o apóstolo Paulo conclama os homens à santidade cristã, que é oposta à dissolução de uma sociedade decaída dos valores sociais, que são contrários aos valores absolutos de Deus. Neste contexto, nós contemplamos alguns comportamentos dos indivíduos na nossa cultura de hoje, na nossa cultura atual, perigosos à construção de relacionamentos saudáveis com afetividade, aos quais nós podemos citar, em primeiro lugar, a preguiça mental, como um ato de pensar e meditar, criteriosamente julgando o que é certo e o que é errado. Portanto, nós temos dentro da nossa cultura esta preguiça mental de pensar, de meditar. Mormente às facilidades das tecnologias, como os equipamentos, smartphones, computadores, que tiram de nós essa capacidade de pensar, de meditar criteriosamente. A preguiça mental também ela nos leva a permitir que que outra pessoa pense por nós, aniquilando o nosso direito de discernir, de decidir e de escolher relacionamentos construtivos. Isto é, na cultura de hoje, as pessoas sempre buscam em outras pessoas opiniões, conselhos e são dirigidos por estas opiniões, sejam certas ou erradas, mas que deveriam ser pensadas e meditadas por cada ser. Existe na nossa cultura esta preguiça mental que atrapalha a termos relações saudáveis. Em segundo lugar, a exaustão emocional, que nos coloca em um estado de insensibilidade de um para com o outro. Nós, hoje, em nossa cultura, não somos mais sensíveis às condições, às situações, aos problemas que os outros passam. Somos insensíveis, exaustos emocionalmente. E isto também atrapalha os relacionamentos saudáveis com a afetividade. Em terceiro lugar, como uma característica de comportamentos que atrapalham o relacionamento saudável, nós temos a confusão psicológica. Isto quer dizer, a diversidade de ideias, de conceitos, de valores, de ideologias, de filosofias e crenças que maculam a nossa capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Diversos posicionamentos, prós e contras, contraditórios, que nos confunde e nos traz então dificuldades de manter relacionamentos
saudáveis. Em quarto lugar, a desorientação moral que paira em nossa cultura, essa desorientação moral generalizada que tripudia os valores morais absolutos de Deus e enaltece a flacidez da moral no relacionamento das pessoas. Ou seja, se despreza a moralidade, se despreza os bons costumes, as boas tradições, os bons comportamentos, e não há mais aquela reverência, o respeito às pessoas. Portanto, uma desorientação moral total, generalizada, que prejudica os relacionamentos. E em quinto e último lugar, o esfriamento espiritual, que nos afasta de Deus. Isto quer dizer que as pessoas estão muito focadas no que é horizontal, nas coisas terrenas, e esquece do alimento espiritual, esquece da substância espiritual, e isto provoca um esfriamento espiritual que nos afasta de Deus e nos afasta dos bons relacionamentos. Assim, devemos rejeitar que a influência da cultura, das tradições, dos costumes de uma sociedade que contradigam a verdade revelada na palavra de Deus, façam a regência do nosso comportamento nas relações sociais. Portanto, temos que rejeitar esta influência cultural que é contrária aos valores de Deus. E nós podemos ler isto em Levítico, quando o Senhor orienta a Israel sobre este confronto dos valores de Deus com os valores dos costumes, das tradições, dos valores de uma sociedade cultural. Levítico, capítulo 8, melhor dizendo, capítulo 18, versículos de número 24 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que a cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não devemos nos conformar com os valores deste mundo e nos apresentar, e devemos sim nos apresentar com todo o vigor sob a ótica dos valores cristãos para transformar este mundo vil e inserir na sociedade a capacidade de relacionar-se com ética e com amor. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, em seu capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Item número 2 da lição: relacionamentos doentios e o ser. As características comportamentais de um ser regem o nível de relacionamento dessa pessoa com outras pessoas. Logo, se os valores morais forem deste ser, então, aplainados, ou estão, melhor dizendo, aplainados na justiça e na ética, seus relacionamentos serão bons. Porém, se estes valores estiverem aplainados, os valores dos comportamentos, estiverem aplainados na injustiça e na falta de ética, os seus relacionamentos serão doentios. Nos últimos dias, que não temos dúvidas, são os dias de hoje, a Bíblia Sagrada enumera comportamentos repugnantes dos homens em suas relações sociais, tais como egoísmo, avareza, orgulho, vaidade, etc. Vamos fazer uma leitura na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, para então vermos com mais detalhes quais são esses comportamentos dos homens nos últimos dias. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Estes comportamentos que nós acabamos de mencionar, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, são sustentados pelo que a Bíblia chama de obras da carne. E, portanto, o homem deve ter domínio próprio, de modo que elas não venham, ou seja, as obras da carne, não venham a reger o seu comportamento nas relações com as outras pessoas. E que obras da carne são essas? É o que está escrito. É o que está escrito na carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Carta aos Gálatas. No capítulo de número 5, versículo 16 até o 21, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os relacionamentos doentios são exatamente produzidos segundo as obras da carne, que nós acabamos de ler, em número de 15. Então, estas características, estas desqualificações, chamadas obras da carne, é que originam, fundamentam os comportamentos doentios e, por consequência, relacionamentos doentios. Então, a primeira desqualificação, a primeira obra da carne que nós lemos aqui neste texto foi a prostituição, que no caso tem como significado manter relações sexuais ilícitas sob a forma de remuneração. Isso provoca relacionamentos doentios. A impureza, que significa realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidades. Em terceiro lugar, a lascívia, manter condutas ultrajantes, despertando em outrem o desejo sexual. Em quarto lugar, a idolatria, adorar ídolos, algo ou alguém no lugar de Deus. Em quinto lugar, feitiçarias, induzir as pessoas a fazer o que não querem através de obras de bruxaria. Em sexto lugar, inimizades, sentir ódio ou mal-querer a alguém. Em sétimo lugar, porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Em oitavo lugar, ciúmes, sentir despeito de alguém por possuir um bem ou ter alcançado uma vitória. Em nono lugar, iras, ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Em décimo lugar, discórdias, manter desentendimento permanente por diferenças de pensamentos. Em 11º lugar, dissensões, promover divisões entre as pessoas por diferenças de pensamentos. Em 12º lugar, facções, promover a formação de grupos de pessoas para causar perturbações no meio social. Em 13º lugar, invejas, cobiçar as coisas dos outros ou querer ser melhor do que os outros. Em 14º lugar, bebedices, ato de se embriagar com bebidas alcoólicas, perdendo a sensatez. E em 15º lugar, glutonarias, ato de comer em demasia, ultrapassando o limite de saciedade. Todos os relacionamentos doentios registrados na Bíblia Sagrada têm sempre como origem a prática de uma das desqualificações das obras da carne. E estas devem ser eliminadas em nossa conduta relacional com o próximo. Todo relacionamento que tem como ponto de partida uma desqualificação das obras da carne é um relacionamento doentio. Vamos agora para o item 3 da lição. Bons relacionamentos são construídos. Valores para a construção de bons relacionamentos. Somente vislumbramos a educação cristã como um instrumento mais eficaz para
preencher a grande lacuna na educação dos homens, concebendo e formando neles um ilibado caráter moral e uma perfeita vida espiritual, numa excelsa fonte que é a palavra de Deus. E esta formação, esta educação, segundo os fundamentos espirituais e morais registrados nesta infalível palavra, com os objetivos de promover o fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da cidadania. E esta cidadania é uma cidadania cristã, para todos os homens, formatando então a base para a construção de relacionamentos saudáveis, incondicionais, com amor. Portanto, é a palavra de Deus, através da educação cristã, que vai promover nos homens relacionamentos saudáveis, incondicionais, com a plataforma principal, o amor. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 119, versículo 65 até o 72, que diz o seguinte. Salmo 119, versículo 65 a 72. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendeste os teus decretos. Ou melhor dizendo, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Portanto, é a palavra de Deus, que ensina o homem a ser íntegro, reto, honesto, sincero, e que faça a prospecção de bons relacionamentos incondicionais na base do amor. Neste contexto, então, o cristianismo ele se apresenta como excelente base educacional e de formação moral e espiritual do homem frente à educação secular e os valores humanísticos. Porque o cristianismo é muito mais que uma religião. Na pessoa de um Deus, Jesus Cristo. O cristianismo é a pessoa de um Deus chamado Jesus Cristo. O cristianismo ele contraria o materialismo, pois afirma que o homem não é só matéria, é um ser moral e espiritual. O cristianismo ele contraria o humanismo, pois afirma que o homem não é o centro do universo, Deus o é. O cristianismo contraria o existencialismo, pois afirma que a vida não é só aqui e agora. Existe uma vida pós-morte física na eternidade. O cristianismo, ele contraria o utilitarismo, pois afirma que a vida não é uma corrida atrás de riquezas e autopromoção. O cristianismo contraria o hedonismo, pois afirma que a vida não é o prazer carnal ou a satisfação de desejos.
o cristianismo carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão em relação às pessoas, à igreja, à família, à sociedade e, principalmente, em relação a Deus, colocando assim, inexoravelmente, o cristianismo na condição de ser espiritual, mas também racional. E nós podemos fazer uma leitura na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu vou repetir o versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nesta passagem, Paulo nos adverte a colocarmos uma espécie de filtro em nossa mente, fechando para tudo quanto é vil e pernicioso, abrindo, então, para as seguintes virtudes, que nos colocará na condição de se relacionar com as pessoas de forma saudável e afetiva. Em primeiro lugar, ele diz, tudo o que é verdadeiro. O verdadeiro, neste contexto bíblico, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém, isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Devemos nos opor a tudo o que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. E assim você terá um bom relacionamento. Colossenses capítulo 3, carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 5 a 11, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes de novo, ou do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, em primeiro lugar, Paulo diz, tudo que é verdadeiro.
Em segundo lugar, ele diz: tudo o que é honesto. Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isto significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, reverência e honra perante as pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas e viver na sua essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas. Vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos de número 16 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Proceder de forma honesta. Em segundo lugar, proceder de forma honesta. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:8, para bons relacionamentos: tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas, fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, o seu próximo. Significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo então a sua fé numa relação positiva com Deus e com os homens. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17, diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, ou seja, a justiça de Deus, ou seja, fazer o que é certo, segundo a vontade de Deus, é que deve permear a nossa vida, e assim nós teremos bons relacionamentos. Em quarto lugar, tudo que é puro. A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas motivações da vida. Efésios, capítulo de número 5, carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 1 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, vamos ler até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversão torpe, ou melhor dizendo, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem ao oculto, o só referi é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, aqui a palavra fala que nós devemos deixar a impureza de lado e ser luz e obras, com boas obras relacionadas à pureza de espírito, da limpeza, de não ser poluído pelo pecado. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo fala que tudo que é amável, pensar em tudo que é amável. As coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual nas relações entre os irmãos. E no Salmo de número 133, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, aqui a excelência da união fraternal, do amor fraternal, tudo que é amável. Em sexto lugar, o apóstolo diz: tudo que é de boa fama. Esta fama não se refere à notoriedade, refere-se ao que é, em geral, bem conceituado. Fama é no sentido de dizer o seguinte: boa reputação, ser bem conceituado, altamente respeitado pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Portanto, aqui o fariseu Nicodemos
um dos principais dos judeus, reconhece esta boa fama de Jesus. Fama não no sentido de notoriedade, mas de bom conceito, de alto respeito, de boa reputação. E por último, o apóstolo Paulo diz: e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, em tudo que nós falamos aqui anteriormente. Então o cristão tem por obrigação demonstrar para o mundo a excelência no seu modo de pensar e viver. As virtudes do cristianismo devem ser proclamadas com louvor para a elevação moral e espiritual dos cristãos e também não cristãos. Na grande comissão, lá em Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 18, Jesus diz que nós devemos pregar para todo mundo a palavra de Deus, ensinar esta palavra. Portanto, nós temos sim que proclamar com louvor a palavra de Deus. Portanto, para termos bons relacionamentos, bem construídos, bem fundamentados, bem solidificados, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Concluindo a nossa aula de hoje, o cristão que obedece à vontade do Senhor sempre terá os instrumentos espirituais para construir e manter bons relacionamentos, estabelecendo um estado permanente de paz com Deus, com os homens e consigo mesmo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.